Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Nós estamos entrando no módulo Evolução e nessa videoaula a gente vai falar sobre as principais teorias evolucionistas. Existem duas vertentes sobre as teorias que tentam explicar a origem das espécies, né? Que é o fixismo e o evolucionismo. No fixismo, as espécies elas são imutáveis. Do jeito que elas nascem, elas vivem ao longo de toda a sua vida sem ganhar nenhuma alteração. Já os evolucionistas, eles acreditam que as espécies elas vão se modificando ao longo do tempo. Então, a gente tem como duas principais teorias dentro dessas vertentes o criacionismo, que muitas vezes ela é confundida com o fixismo, né? Só que a teoria do criacionismo, ela diz que as espécies vegetais e animais, elas foram criadas independentemente uma das outras. Esse criacionismo, ele apoia-se geralmente nas interpretações bíblicas, então ele tem muito peso, muita influência da igreja sobre ela. As espécies, elas seriam, segundo a teoria, unidades imutáveis, ou seja, bem parecida com o fixismo, né? Que no mundo também estático, ou seja, que não muda, surgiriam independentemente uma das outras. Então, mesmo que você tenha um animal muito parecido com o outro, ele não ganhou mutações, ele não alterou, né? Na verdade, ele surgiu. Já o fixismo, o que ele fala pra gente? Ele propõe que todas as espécies foram criadas tal como são, também imutáveis, né? E permaneceriam assim por toda a sua existência, sem que jamais ocorressem mudanças significativas na sua descendência, bem parecido. Essa teoria, ela surgiu durante o século 18 e 19 e teve um grande apoio da igreja. Por essa razão, muitas vezes ela pode ser confundida com o criacionismo. Mas olha a diferença. A teoria fixista, ela não admite, como a do criacionismo, que as espécies tenham surgido por ação de uma entidade superior. O criacionismo não. O criacionismo, ele deixa declarado isso, ok? E o evolucionismo? O evolucionismo admite que as espécies se alterem de forma longa e gradual ao longo do tempo, originando outras espécies. Essas espécies, elas evoluem a partir de espécies que a gente chama de pré-existentes. Espécies que já existiam, vão ganhando mutações, vão ganhando alterações. Eles não conheciam a palavra mutação na época, vale lembrar, né? E aí vai surgindo novas espécies dali. Dentro das teorias evolucionistas que a gente mais conhece hoje, a gente tem o lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo, que é a mais recente. Então, os dois grandes defensores do evolucionismo são Lamarck, que criou o lamarquismo, e Darwin com o seu darwinismo. Vamos falar um pouquinho sobre o Lamarck primeiro. A primeira teoria fundamentada sobre os mecanismos da evolução, ela surge em 1809 por Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, ou Cavaleiro de Lamarck, né? Por isso que ela ficou conhecida como lamarquismo. Então, no lamarquismo, os seres vivos, eles possuiriam a capacidade de se desenvolver, tá, a partir de características estruturais ou funcionais que lhes permitissem sobreviver e se reproduzir num determinado ambiente. Então, eu vou ganhando características, eu vou acumulando, e aí ela vai me permitindo sobreviver naquele ambiente. Então, ela foi fundamentada em cima da lei do uso e desuso, onde, por outra palavra, o que o Lamarck quer dizer com essa lei? Né? Que ele defende que se um órgão ele for muito utilizado, então ele vai se desenvolver bem, tornando-se mais forte, vigoroso, de maior tamanho. Caso contrário, se um determinado órgão não fosse usado, ele degenerava e desaparecia. Então, é isso que a lei do uso e desuso, que deu fundamento para a teoria de Lamarck, diz para a gente. E a lei da herança dos caracteres adquiridos.
né, onde as modificações que se produzem nos indivíduos ao longo da sua vida, como consequência do uso e desuso, vão ser hereditárias, vão ser passadas morfologicamente no conjunto das populações. Assim, os organismos movidos pela necessidade de se adaptarem aos ambientes, toda vez que vocês ouvirem a palavra necessidade de se adaptar, isso é lamarquismo, tá? É uma palavra muito importante para a gente diferenciar Lamarck de Darwin. Elas adquirem, então, modificações durante a sua vida que passam aos seus descendentes. Então, Lamarck, ele usou uma série de exemplos puramente teóricos. Dentre eles, a gente pode falar o aparecimento do pescoço das girafas, né? Não foi um exemplo que ele citou na sua tese para desenvolver a teoria, mas que os livros usam bastante. O surgimento de peixes cegos em cavernas subaquáticas. Então, quer dizer, se está em caverna, para que vai ter visão? Deixa de usar a visão, então ele fica cego. Desaparecimento de pata de cobras. Hoje a gente sabe que as cobras, elas têm uns vestígios de pata, né? Mas para Lamarck, como elas precisavam rastejar devido ao local onde elas viviam, elas perderam as patas. E o desenvolvimento, por exemplo, das xerófitas em lugares áridos. São tipo cactos, né? Que precisam realmente viver em locais com pouca água. Então, resumindo, o Lamarck, ele parece extremamente lógico ao leigo, né? Então, a gente tem afirmações como, por exemplo, o uso de alimentos cozidos e amolecidos enfraquece cada vez mais certos dentes, que tenderão a desaparecer com o decorrer do tempo. É o caso do siso, né? O nosso siso, ele era próprio para uma alimentação vegetariana. Uma alimentação típica de coisas duras e vegetais, porque a gente joga lá para trás. Só que com a descoberta do fogo, de cozer os alimentos, acaba que a gente não tem a necessidade, muita gente já está desaparecendo com o siso, né? Ou então, outro exemplo, os insetos que se acostumam gradativamente ao DDT e aí vão adquirindo resistência contra eles. São muitas vezes consideradas corretas, por terem uma aparência de lógica, né? Sendo, no entanto, francamente lamarquistas. E o Lamarck, hoje, ele não é considerado com a razão. Então, logo, levanta-se algumas críticas pela sua teoria, né? Por que Lamarck hoje não é considerado com razão, segundo a sua teoria? A lei do uso e desuso, ela não é verdadeira, né? Hoje a gente sabe que nem todas as situações os órgãos se desenvolvem bem ou sofrem regressão quando deixam de ser usados. Por exemplo, o fígado. Se eu beber muito álcool ao longo da minha vida, segundo a teoria de Lamarck, eu iria o quê? Eu iria melhorar a função do meu fígado, mas a gente sabe que não, né? Além disso, os caracteres adquiridos ao longo da vida, eles afetam apenas a sua função somática, né, os órgãos que a gente consegue controlar e não material genético, ou seja, não são transmitidos para a sua descendência, só a mutação a nível de gameta é transmitido para a sua descendência. Então, o resumo esquemático da ideia de Lamarck é mudanças ambientais, novas necessidades, novos hábitos de vida. E aí você tem o uso e o desuso, o uso leva ao desenvolvimento, o desuso à atrofia. Isso tudo gera uma mudança no organismo, esse organismo transmite as características legais aos descendentes e aí a gente tem uma adaptação da espécie ao longo das gerações. Essa é a teoria de Lamarck. E o darwinismo, galera, o que ele tem de diferente para contrapor as ideias de Lamarck? Né? As teorias evolucionistas sofreram um novo impulso quando, em 1831, Darwin faz uma viagem, tá? Chamada Expedição de Beagle, né? E nessa expedição ele embarca da Europa, passa por todo o litoral da América do Sul e consegue completar a volta ao mundo. Essa viagem, ela dura 4 anos e 9 meses e por ela ele consegue recolher informações que fundamentariam a mais importante teoria conhecida hoje, aceita, que é a teoria darwinista. Ele verificou que algumas espécies assumem aspectos bastante exóticos, bem como a constatação de que a fauna e a flora elas vão diferir de um continente para o outro e das montanhas para os desertos. Por exemplo, em Galápagos, foi aonde ele
teve os melhores, o melhor material, né, para ele realmente abordar a teoria que ele estava levantando. Galápagos, um arquipélago a 1.000 quilômetros da costa do Equador, e aí ele ficou particularmente interessado com as tartarugas e os tentilhões, a famosa figura, né, mostrando a diferença no bico dos tentilhões aí do livro de Darwin. Nessa ilha ele verificou que existem 7 variedades de tartarugas gigantes, e cada uma delas existe numa ilha diferente. E apesar delas apresentarem diferenças entre si, esses animais são extraordinariamente semelhantes, o que fez o Darwin pensar que eles tenham tido uma origem em comum. A teoria de Darwin, ela pode ser resumida nos seguintes pontos, então, a partir dessas observações que ele fez durante a expedição de Beagle. Os seres vivos, mesmo os da mesma espécie, eles vão apresentar variedades entre si, variações entre si. Então, eles têm a sua variabilidade, né? Em cada geração, uma determinada percentagem de indivíduos é naturalmente eliminada, porque se estabelece entre eles uma luta pela sobrevivência devido à competição, seja por alimento, espaço, parceiro ou qualquer outro fator. Sobrevivem, então, os indivíduos que estiverem mais adaptados, ocorrendo assim uma seleção natural, né? Então, a gente chama de sobrevivência dos que estão mais aptos. Então, os indivíduos mais aptos vão viver mais tempo e vão se reproduzir, transmitindo em maior quantidade as características, e aquelas características que estão melhor adaptadas. Por sua vez, o menos apto vai se reproduzir menos. Então, a gente chama isso de reprodução diferencial, que é o que vai realmente estabelecer as características que vão perpetuar ali. A acumulação das pequenas variações determina a longo prazo a transformação e o aparecimento, então, de novas espécies. Por isso que ele diz, né, que elas, apesar de terem algumas características diferentes, elas são muito parecidas entre si, independente da distância, né, em que elas vivem, das diferentes ilhas em que elas vivem. Então, a gente tem populações, presença de variações nessa população, mais o ambiente, fixação das variedades favoráveis, aquilo que for bom, que for apto, que for legal, vai ficar. A espécie, ela se torna adaptada e a gente tem, então, a seleção natural fazendo esse papel, né? Selecionando aquilo que é bom para aquele determinado ambiente. Mas vale chamar a atenção de vocês, galera. Não é o mais forte, é o mais apto, o mais adaptado. Às vezes, uma característica que é boa aqui pode não ser boa para países mais frios e vice-versa, ok? Mas qual foi a grande falha de Darwin, né? Por que precisou aparecer uma outra teoria chamada neodarwinismo após? Ele nunca explicou satisfatoriamente a origem das variações, chegando mesmo em alguns artigos a defender pontos de vista lamarquistas para explicá-la, né? E aí a gente tem que tentar entender aonde que Lamarck se distancia de Darwin, né? Quais são as diferenças, porque isso é o que é mais cobrado em prova. Então, o lamarquismo, ele acredita na lei do uso e desuso, ele acredita na melhora dos órgãos ou na piora, até o desaparecimento dos mesmos. Na lei da herança dos caracteres adquiridos, então quer dizer, eu não sou loura, mas porque eu pintei o meu cabelo de louro, meus filhos nascerão louros. Ele também defende que um ser vivo, por uso de uma determinada característica, vai se desenvolver e passar para a geração seguinte. Então, ele adquire, né? Ele usa bastante, melhora aquilo e aquilo vai passar. Então, o ambiente vai criar necessidades que levam os organismos a desenvolverem adaptações necessárias à sobrevivência do ambiente. Então, por exemplo, o morcego, ele criou asas pela necessidade dele de voar. O gafanhoto, né, ele
É verde porque ele vive na grama. Então, são frases bastante lamarquistas. O ambiente é que muda o indivíduo. E o Darwin? O Darwin, ele acredita na variabilidade intraespecífica. Seleção natural. Os mais aptos vão viver e se reproduzir mais. Os caracteres que conferem maior adaptação vão ser passados para a geração seguinte, aumentando a frequência na população. E ao longo do tempo, as diferenças acumuladas vão fazer com que um novo indivíduo surja, uma nova espécie surja. Então, Lamarck, o ambiente causa transformações. Para Darwin, o ambiente seleciona as transformações. E o neodarwinismo, ou também chamada teoria sintética da evolução? Foi preciso esperar a redescoberta das leis de Mendel em 1900 e o surgimento das teorias sobre mutações elaboradas por De Vries para se entender a origem da variação. Então, a ideia de seleção natural, acrescida dos conceitos sobre variabilidade, mutação e genética de populações, vai explicar satisfatoriamente agora o mecanismo evolutivo. Então, tais ideias a gente vai chamar de neodarwinismo. Colocou genética no meio, colocou mutação, né? Então, a gente não pode mais falar que é Darwin, mesmo que tudo leve à seleção natural. É o neodarwinismo. A teoria moderna ou sintética, que é a mais completa de todas, vai associar então os conhecimentos de mutação à ideia de luta pela vida e seleção natural de Darwin, acrescendo ainda a valorização do isolamento geográfico ou sexual, tema da nossa próxima aula, como fator de especiação e a circunstância do acaso. Esse fato vai justificar a ocorrência puramente acidental das mutações, então toda mutação é ao acaso, tá? E nunca procuradas intencionalmente pelos organismos com o propósito de se adaptarem a uma condição ambiental. Então nunca foi intencional, sempre ao acaso. Então a teoria sintética vai sustentar sobre os seguintes pontos: mutação ao acaso, né, a oscilação, luta pela vida, seleção natural, recombinação, isolamento do tipo mutante em relação ao tipo original e a soma desses fatores respondendo ao transformismo das espécies. Então, só para a gente resumir isso, mutação, luta pela vida, seleção, oscilação, são as palavras-chave, recombinação. Apareceu, a gente foca para neodarwinismo. E isolamento geram alterações nessa população e aí a espécie passa a estar adaptada. Tá legal? Agora, se a gente quiser saber os fenômenos de especiação, né, o aparecimento e o desaparecimento dos órgãos, a homologia, a analogia desses órgãos, a gente fica no módulo de evolução para assistir às próximas aulas. Obrigada, galera. Até uma próxima.